Olá, amigos da TV Impacto, do jornal O Impacto. Hoje em Santarém recebe aqui o Dr. Janguier Diniz e estamos aqui na UNAMA para conversar com ele e falar de dois grandes eventos que têm ao mesmo tempo. Que um é a questão da inauguração do Centro Universitário da Amazônia e, concomitantemente, ele vai também fazer o lançamento de mais um livro, que aliás é um livro com um tema muito atual e oportuno, que é a corrupção, né? Falta de educação gera corrupção. Vamos começar falando logo do livro, por favor. Vamos lá, o livro foi lançado num momento bem interessante, né, que é o ano de realização de uma eleição presidencial. Falta de educação gera corrupção é uma coletânea de inúmeros artigos publicados em diversos jornais e portais de notícia do país. Que semanalmente eu escrevo para mais de 10 jornais do país, né, a maioria dos jornais do Nordeste, e o livro é fruto de uma pesquisa onde eu constato que quanto menor o índice educacional de um país, maior é o índice de corrupção e vice-versa. E uma prova disso, uma prova muito forte disso é o Brasil, né? Felizmente no Brasil nós ainda temos quase 10% da população analfabeta ainda, quase 10%. Nós temos mais de 30 milhões de analfabetos funcionais. A qualidade da educação no Brasil não é das melhores, infelizmente. No ensino superior, nós temos a menor taxa de penetração do ensino superior da América Latina. Para ter uma ideia, nós temos apenas 17% da população com idade universitária, que é a população de 18 a 24 anos na universidade. É uma taxa muito, muito baixa. Para fazer uma comparação com outros países, a Bolívia tem mais do que a gente, tem 22%, Colômbia, Chile, Argentina quase 40%, a gente apenas 17%. E o restante dessa população, de 83%, grande parte não pode pagar, carece de programas de acesso como ProUni, como FIES. Infelizmente o governo tem diminuído drasticamente o FIES. Mas em relação ao tema, especificamente o tema, quanto menor o índice, o acesso de educação num país, maior é o índice de corrupção. Diferentemente dos países desenvolvidos, os países onde tem uma grande qualidade de educação, grande acesso da educação e a maior igualdade entre as pessoas, como a Dinamarca, a taxa de corrupção é muito pequena, é muito baixa. E a gente pode citar como exemplo a Dinamarca. A Dinamarca é um dos países de alto índice educacional, quase zero analfabeto, para não dizer zero, acho que zero de analfabetos. O índice de penetração do ensino superior quase 80%. Em compensação, o nível de corrupção, o índice de corrupção, a taxa de corrupção é muito baixa. E outros países que a gente poderia citar aqui. E esse é o 17º livro publicado pela editora Novo Século. Já fiz o lançamento em Recife, fiz em Salvador e agora estou fazendo hoje aqui, nesse momento muito importante para nós, que é um momento de celebração da transformação da Faculdade da Amazônia, Faculdade UNAMA, antiga FIT, Faculdade dos Tapajós, em centro universitário, né? Depois de um processo avaliativo rígido, realizado pelo Ministério da Educação, onde se avaliou corpo docente, titulação de corpo docente, quantidade de mestres e doutores, onde se avaliou a qualidade de educação e os nossos índices, todos eles são índices satisfatórios exigidos pelo Ministério da Educação, pelo mercado, pela sociedade. Outros aspectos como o acervo bibliográfico, quantidade de laboratórios, infraestrutura, projeto pedagógico e uma série de outros elementos, e nós conseguimos quase que a nota máxima aqui. Então é uma satisfação muito grande. Nós estamos aqui, eu saí de Recife para vir só para essa celebração. Eu sou fundador do Grupo C Educacional e mantenedor da UNAMA, né? E hoje é a ocasião em que queremos dar posse à nova reitora, a primeira reitora do Centro Universitário UNAMA. É uma satisfação muito grande e ganha com isso toda a sociedade de Santarém, né?
porque agora os alunos que estudam na UNAMA, centro universitário, esses alunos podem dizer com orgulho que estudam numa instituição universitária, né, com status constitucional de universidade, garantido pela LDB, pela Constituição Federal. E a UNAMA agora pode, com a autonomia que conquistou, porque agora ela tem autonomia, ela pode criar programas de graduação, de pós-graduação, aumentar a vaga, diminuir vaga, programas de extensão, programas de pós-lato stricto sensu e por aí vai, sem ter que passar individualmente de um por um pelo Ministério da Educação. Antigamente, faculdade, a diferença de um centro universitário ou uma universidade para uma faculdade, é que faculdade, para você montar todo o curso, você tem que pedir autorização, aí vem a comissão, e de um por um. Agora não, agora a gente pode criar os cursos, a maioria dos cursos, aumentar e diminuir vagas, e só depois é que o MEC manda reconhecer para ver a qualidade do ensino. Então isso nos dá uma flexibilidade muito maior de a gente poder oferecer os programas que a sociedade de Santarém está necessitando. Tá. Vou aproveitar a oportunidade aqui para abordar. O senhor falou a questão da qualidade do ensino. Ainda ontem saiu na imprensa, foi publicado aí o resultado de uma pesquisa, onde em cada 10 alunos do ensino médio, não consegue, em cada 10, 7 não conseguem interpretar um texto. Qual é o caminho aí para mudar isso? É isso que eu estou dizendo, que eu comecei falando, né? Infelizmente nós temos milhões de analfabetos funcionais. Essas pessoas que são alfabetizadas, mas na realidade são alfabetizadas relativamente, não são absolutamente alfabetizadas, porque são analfabetos funcionais. Lê, mas não sabem interpretar o texto. Isso é um problema que assola o país. Nós temos mais de 30 milhões de analfabetos funcionais. O problema, a solução para isso, tudo passa pela educação. A solução para isso é investimento maciço na educação básica. Infelizmente, a educação básica, principalmente a pública do Brasil, ainda é uma educação deficitária. O aluno sai do ensino médio, por exemplo, sem saber interpretar o texto, sem saber fazer as operações mínimas matemáticas. Ele passa pelas escolas desde do infantil, fundamental e médio, passando de anos sem ter a preparação adequada. A gente constata aí um nível, infelizmente, das escolas, especialmente as escolas públicas brasileiras, e isso tem que mudar. Ou muda, ou o Brasil não sai desse estágio de subdesenvolvimento constante. O Brasil é o país do futuro. Há quantos anos a gente diz? Eu acho que desde quando você nasceu, quando eu nasci, que o Brasil era o país do futuro. E também, sempre dizendo, a educação é a solução. A educação e o investimento. E nunca ocorre. A seriedade. Nunca ocorre. Apesar de... E o Brasil não investe pouco não em educação, até que investe o percentual do PIB, relativamente em relação a outros países, até que é quase 6% do PIB. Só que, infelizmente, o dinheiro é mal investido. Ele não chega, é desviado no meio do caminho, existe corrupção, ele é desviado, entendeu? É corrupção, a impunidade no Brasil é muito grande e a proporção do investimento da educação, do ensino superior, investimento público do ensino superior, do ensino básico, é uma das mais desproporcionais do mundo. Para você ter uma ideia, enquanto gasta-se cerca de $10 mil por ano com aluno nas instituições públicas, nas instituições federais, gasta cerca de $1.000 por ano com aluno do ensino básico. Enquanto que nos outros países, primeiro o governo tem que investir no ensino básico, o ensino superior tem que ser pago. Estados Unidos é assim, a Alemanha é assim, Japão é assim, o ensino superior tem que ser pago. Agora, aquelas pessoas que não podem recebem bolsa, recebem financiamento, aqui não. Aqui os ricos vão para as universidades federais sem pagar. Então são sistemas distorcivos, são distorções como essa, que os governantes precisam ter coragem, enfrentar e resolver. Agora, por que não faz isso? Porque isso não dá voto. Por isso que eu sou contra a reeleição. Eu acho que o mandato tem que ser um mandato um pouco maior, único, para que você não tenha que ficar fazendo conchavos para se reeleger. Entendeu? São questões essas e outras que a gente trata nesse livro, que está sendo lançado agora num momento muito oportuno, que é falta de educação gera corrupção. Tá bom. Aproveitar também, falar das faculdades e universidades particulares, ensino particular. Nós temos aqui diversos em Santarém, e com uma diferença de preço, de mensalidade absurda. O que leva a isso? Porque acaba sendo também uma concorrência desleal, muitas vezes, com
uma que não tem quase nada de infraestrutura, cobra um preço bem pequeno, aquele aluno vai para lá, o interessado, em relação a outra que tem mais estrutura, mais qualificação e cobra mais alto e às vezes acaba perdendo. É exatamente isso que você está dizendo, aquelas instituições que não têm a infraestrutura adequada, um nível educacional de qualidade, que não pagam decentemente ao corpo docente, essas podem cobrar um preço menor. Agora, não consegue se transformar num centro universitário como a gente passou a ser, numa universidade como somos em Belém. E a qualidade do profissional que se forma também, muitas vezes, deixa a desejar. Algumas delas a gente não pode falar de todas, o MEC agora está fazendo uma grande devassa em várias instituições, inclusive fraudulentas, né? Então, a pessoa tem que olhar o nível de ensino, se a instituição é de qualidade, se é reconhecida pelo MEC, se a nota é satisfatória exigida pelo Ministério da Educação para poder se matricular, né? Não adianta pagar muito baixo e depois ter problema no futuro. Eu queria encerrar essa nossa conversa hoje aqui, doutor, em relação ao começo da sua carreira. Você começou, você é paraibano, nordestino lutador, sempre as famílias são famílias grandes, né? As dificuldades são muitas. E como eu já sei um pouquinho da sua história, eu gostaria de o senhor contar também aqui, para até servir de incentivo para quem assiste aqui e ver que a gente pode começar muito bem lá de baixo e chegar a um bom patamar. Claro, eu sou um sertanejo, né, nascido numa pequena cidade da Paraíba, Santana dos Garrotes, uma cidade muito pequena de 3 mil habitantes, filho de pais analfabetos. Mas foi a educação que mudou a minha vida, a minha história e meu destino. Eu saí da Paraíba aos 6 anos de idade, fui morar no Mato Grosso. Meu pai era agricultor, ganhava um salário mínimo e eu queria, sempre estudei em escola pública, né? Eu queria ir ao matinê aos sábados e não podia. Foi aí que eu montei o meu primeiro empreendimento, que foi uma caixa de engraxate. Aos 8 anos de idade eu já era engraxate de rua, já ganhava meu dinheiro e já levava um dinheirinho para casa. Aos 9 anos eu era vendedor de laranja, aos 10 vendedor de picolé. Quando eu tinha 10 anos meu pai se mudou para Pimenta Bueno, em Rondônia. Morei lá dos 10 aos 14 anos. Dos 10 aos 14 anos eu trabalhei como garçom, trabalhei como vendedor em lojas, trabalhei como office boy em escritório de contabilidade e até como locutor infantil. Quando eu ia fazer 15 anos eu terminei o ensino fundamental, que na época era o 1º grau. E lá não tinha 2º grau, não tinha o ensino médio. Meu pai não tinha estudado, então agora você vai trabalhar como agricultor. Só que eu queria mudar aquele status quo, né? Eu queria mudar de vida, eu queria estudar, sabe? Eu já tinha em mente que a educação era a única forma de mobilidade social, de ascensão social. Foi aí que eu disse para meu pai, olha, eu vou estudar, eu vou embora para o Nordeste, porque lá eu tenho uns parentes, eu vou ver se eles podem me ajudar. Meu pai disse, siga o seu destino. Eu peguei minha mala com 14 anos, ia fazer 15 anos, e me mandei para o Nordeste. Cheguei lá e encontrei um tio que me ajudou, que era advogado. Engraçado é que quando eu cheguei lá ele perguntou se eu sabia fazer alguma coisa. E eu tinha feito o curso ASDFG, datilografia. Você fez? Fiz. Pois é, eu bati até hoje eu digito o computador muito rápido porque eu fiz o curso, né? Eu sem olhar E aí na época não tinha computador, só aquelas máquinas Hamilton, Olivetti. E aí ele perguntou se eu sabia fazer alguma coisa, eu disse que sabia datilografar. Aí ele me deu uma petição que ele rascunhava e eu rápido, ele falou, rapaz, você quando aprendeu isso? Eu disse que tinha feito o curso. Aí ele disse, eu vou lhe dar um emprego de office boy, vou lhe pagar um salário mínimo, procure um quarto aí, uma escola pública para estudar. Eu falei, era isso que eu queria. Ali começou a minha vida. Uns dias ele me levou para a casa dele, com 6 meses estava me chamando de filho. Eu queria ser médico, mas aí me apaixonei pelo direito, mesmo antes de entrar na Universidade Federal de Pernambuco. E aí trabalhava de dia, estudava de noite, à noite, e sábado, domingo, feriado, porque eu tinha que passar no vestibular. Aí passei no vestibular da Universidade Federal de Pernambuco. Me formei em Direito, depois me formei em Letras. E aí montei o primeiro empreendimento formal, que foi uma empresa de cobrança. Comecei a ganhar dinheiro, mas os empreendimentos têm altos e baixos, e aí o empreendimento não deu certo. E aí eu falei, agora eu vou ser magistrado, porque eu sempre fui determinado, eu sempre tive a determinação. E o condicionamento mental de que eu podia ter sucesso. Quando você tem um condicionamento mental que você pode ter sucesso, e quando você se sente merecedor, acha que pode ter o sucesso realmente, porque se você não se sente merecedor de conquistar alguma vitória, você não conquista. Porque ninguém vai ser aquilo que não acha que não merece.
Isso é um ensinamento que a gente passa para as pessoas. E aí eu tracei uma meta de estudar 3 anos, 6 horas por dia. Estudei sábado, domingo e feriado. No dia que eu não podia estudar, eu pagava no outro dia as horas que eu vi o programa 3 vezes antes de completar o tempo. Fiz vários concursos, alguns não passei no início, né, porque o sucesso é feito de fracassos. Ninguém tem sucesso sem fracassar antes. Reprovei em vários, mas quando consegui ver o programa todo antes do tempo, eu passei entre os primeiros colocados da magistratura. E aí fui juiz do trabalho durante um tempo, só que o juiz de trabalho ia ter que ir para o interior, e aí eu não queria ir para o interior porque eu queria empreender, eu tinha um espírito empreendedor, eu queria fazer mestrado, doutorado, queria ser professor da Universidade Federal. Foi aí que eu fiz outro concurso, pedi a exoneração da magistratura, o povo achava que eu era doido. E fiz o concurso para o Ministério Público do Trabalho, que não precisava ir morar no interior. Passei, na época, dos primeiros colocados também, primeiro colocado do Norte e Nordeste. E aí assumi, aí não precisei ir morar no interior. Aí fiz o concurso para a Universidade Federal de Pernambuco, fiz o mestrado, fiz doutorado, comecei a escrever meu primeiro livro. E aí a vida foi seguindo. Mas o meu segundo empreendimento formal foi um curso para concurso, chamado Birô Jurídico. Porque quando eu estudava para concurso, lá não tinha cursos bons, tinha uns cursinhos pé de escada, e eu falei, assim que eu passar no concurso para magistratura, eu vou montar um cursinho. Aí montei um cursinho, cheguei a ter mais de 1.000 alunos. O cursinho Birô Jurídico era um sucesso. A gente fazia concurso para magistratura. Preparar as pessoas para passar nos concursos. Exatamente, eu fui autodidata, mas queria ajudar os outros e ao mesmo tempo ganhar dinheiro também. Cheguei a ter mais de 1.000 alunos e eu comecei a ensinar sozinho. Eu ensinava 5 matérias. Era Direito de Trabalho, Processo de Trabalho, Processo Civil, Sentenças e Pareceres. Eu já tinha sido juiz, procurador, estudava muito. E aí tinha aquelas turmas cheias, só eu. Depois eu convidei 2 colegas, aí fomos ampliando. Cheguei a ter 1.000 e tantos alunos. Mas eu sempre tive em mente também de montar uma faculdade de Direito. Porque lá em Recife, na época, só tinha 3 faculdades de Direito. Era a Federal Católica e a Faculdade de Direito de Olinda, na época. E era uma dificuldade para você entrar, porque na época não tinha essa flexibilidade de abrir curso de Direito. E aí eu falei, vou montar uma faculdade de Direito. Foi quando, em 2000, eu dei entrada nos projetos. Em 2003, maio, saíram 6 cursos, Direito e mais 5 cursos. Dia 11 de agosto de 2003, eu montei a primeira faculdade, que é o embrião do Grupo Ser Educacional, que é mantenedor da UNAMA aqui. E aí foi a primeira... fundador, né? Sou fundador do grupo, desde o primeiro tijolo. Aí foi crescendo, fui montando outro, foi crescendo, fui comprando outro. Comprei a Universidade da Amazônia, comprei a Universidade de Guarulhos. Hoje o grupo educacional é uma realidade muito forte no Brasil, tem mais de 160.000 alunos, mais de 60 universidades e faculdades, quase 12.000 colaboradores, forma mais de 15.000 egressos todo ano. Hoje está uma empresa que está na Bolsa de Valores, uma empresa de capital aberto na Bolsa de Valores, e todas as nossas instituições primam por educar o povo brasileiro com qualidade, todos os níveis da nossa educação. Os nossos cursos são níveis satisfatórios, de 3 a 5, todos. Para você ver, a Universidade da Amazônia, a UNAMA é considerada a melhor universidade privada do norte todo, não é só do Pará não, de todo o norte. Então, quem estuda na UNAMA está estudando na melhor universidade particular do norte do Brasil, reconhecido por todo mundo, pelos órgãos, pela sociedade. Então, isso é uma satisfação muito grande que a gente, depois de ter sofrido bastante, não ter desistido, ter sido determinado, persistente, obstinado, focado, trabalhar arduamente, né? E ter iluminação divina, porque ninguém faz nada se não tiver iluminação divina. Quando eu digo iluminação divina, eu não estou falando em fé em Deus, eu estou falando não estou falando em religião, eu estou falando em ter fé em Deus, né? Eu não estou falando em religião, mas ter fé em Deus é você fazer a coisa certa, você ser ético, você ser honesto, você ser correto, ser íntegro e ter fé no Criador, ter fé no ser superior. Agora, a religião não interessa. Então, a religião, basta você ter fé em Deus e acreditar e fazer a coisa certa, porque não adianta ter fé em Deus e ficar fazendo as coisas erradas. Né? E aí, graças a Deus, graças ao esforço, que eu agradeço todos os dias, você tem que agradecer, tem que ser grato também. As coisas têm dado certo e a gente aí está com o grupo, é o 5º grupo do Brasil, e abrindo inúmeras instituições pelo Brasil para ajudar o povo brasileiro a se educar e ajudar o Brasil a se desenvolver, porque nenhum país do mundo sai de um estágio de subdesenvolvimento para desenvolvimento se não for através da educação.
Tá certo. A educação é um instrumento libertador e transformador do indivíduo e é um instrumento que confere independência, autonomia e soberania a um país. Todos os países que têm o seu povo educado, têm educação em alto nível, são autônomas, independentes e soberanas. As outras são dependentes daqueles países que são desenvolvidos. Tá certo. A gente agradece a sua disposição de nos dar essas explicações e parabenizo não só pelo evento de hoje ou pelos eventos de hoje, mas principalmente por toda a sua história, que é um exemplo, e que o nosso internauta siga esse exemplo e acreditar que com luta, com persistência, com fé em Deus, a gente chega lá. Eu agradeço e quero passar a mensagem final aqui para o jovem que está começando agora. Eu gosto muito de passar essa mensagem, que sempre sonhe e sonhe sonhos impossíveis. E quando eu digo sonhos impossíveis, eu estou me referindo a sonhos grandes. Agora, não basta sonhar, porque o sonho é apenas o passo para a prosperidade. Tem que transformar o seu sonho num projeto de vida, traçar metas e com método, disciplina e muito trabalho, você vai conseguir chegar ao sucesso e à prosperidade. Mas nunca esquecer também de que tem que fazer a coisa certa, tem que procurar ser honesto, ético, íntegro, porque só assim a sua prosperidade será perene, não será uma prosperidade passageira. Ok. Eu vou assinar o livro aqui de presente para você. Pois não. É o momento em que a gente, com muita alegria, vai receber aqui. É o 17º livro, e esse agora fala sobre esse assunto muito atual, que é o que nós temos que combater diariamente, diuturnamente, que é a corrupção. A partir, inclusive, do dia 7 de outubro, quando o povo brasileiro, você, vai ter a oportunidade de escolher o seu presidente da República, o vice, o governador e o vice, o senador. Aliás, são 2 senadores esse ano, deputado federal e deputado estadual. Então a gente agradece mais uma vez aqui ao nosso ilustre doutor que nos deu essa atenção, doutor Janguier, e com certeza que a UNAMA continuará sendo prestigiada em toda a Amazônia. Se Deus quiser. Muito obrigado. É a TV O Impacto, sempre levando a melhor informação para você.